pessoal, tudo bom? Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre Shingeki no Kyojin, que é um anime que tá bombando ultimamente, também é um dos animes mais importantes e até mesmo filosóficos, assim, se formos para pensar nos shonens, né? Os shonens padrão, tipo Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, enfim. Por que esse anime é tão importante, pessoal? O primeiro, que ele faz algo que Maquiavel fez na história da filosofia, que é o realismo político. E a gente vai dialogar um pouco sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes, pessoal, de fazer isso, vamos fazer um contexto histórico aqui. Vocês estão vendo essas obras aqui, ó, Senhor dos Anéis? Então, em Senhor dos Anéis, pessoal, Aragorn, que é o príncipe, né? Que até tem um filme Retorno do Rei, né? Ele é um cara extremamente virtuoso. Mas vocês acham que os seis na história eram virtuosos? Vocês acham que os seis eram tipo Ned Stark, pessoas honrosas, legais, que pensavam no bem comum da população? Não, pessoal, os seis, se formos analisar a história, grande parte dos seis eram totalmente, como posso dizer, só pensavam no próprio bem-estar. Eram egoístas, não ligavam, não respeitavam as liberdades individuais das pessoas. Ou seja, pessoal, os seis eram igual ao Joffrey do Game of Thrones. Quem assistiu sabe que o cara era totalmente psicopata, sociopata, enfim. Então, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas como que as pessoas na história deixavam os seis governar dessa forma? Então, pessoal, naquela época existia uma teoria chamada Teoria do Direito Divino dos Seis. O que era isso, pessoal? Os seis, por terem sangue azul, eles eram representantes de Deus na Terra. Então havia uma ligação entre a política e a religião também, que justificava o poder do rei. E por eles serem representantes de Deus na Terra, eles tinham toda a legitimidade, porque você ser contra o rei é a mesma coisa que você fosse contra Deus. Então você não tinha direito à propriedade privada e, como eu falei, nem a liberdades individuais. Mas aí, pessoal, na modernidade, chegou os contratualistas e até mesmo Maquiavel para pensar a política de forma não metafísica, para quebrar essas questões, né, de misturar a política e a religião. Então eles pensam a política a partir das relações humanas apenas. E agora vamos fazer o link com Shingeki no Kyojin e o realismo político. Shingeki no Kyojin inaugurou o realismo político nos animes shonens. Assim, a importância desse anime pode ser comparada, em certa medida, com as obras do filósofo e pensador político Maquiavel. Ou seja, pensar na realidade como ela é, não em termos metafísicos, mas em toda a sua complexidade. Os políticos, eles querem a manutenção do poder, não o bem comum. O que isso significa, pessoal? Se formos analisar os políticos que são mostrados em Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, e analisar os políticos nossos da vida real, e analisar também todas aquelas pessoas que tinham poder ao decorrer da história, o que elas queriam, na verdade, era se perpetuar no poder. Não questão do bem comum, a maioria. E não é isso, pessoal, que os políticos atualmente querem? Se perpetuar no cargo? É por isso que grande parte deles tentam se reeleger? Entretanto, vamos fazer uma outra reflexão aqui, pessoal. Uma coisa que Shingeki mostra muito bem é que quem tem o verdadeiro poder, pessoal? Quem vocês acham? Somos nós, a população. A real barreira que separa os titãs dos humanos é a própria humanidade. E o mesmo vale para os tempos atuais que vivemos. Seremos membros da liberdade ou os covardes que ficarão apáticos à história? Essa é uma questão, pessoal, para refletir, pois, como vimos no anime, poucos queriam ir para a tropa de exploração, poucos queriam questionar o governo e tentar descobrir a verdade. Eu não vou dar spoilers do anime, mas dá para fazer um paralelo com a vida real. Poucas pessoas querem sair da caverna. Uma outra questão interessante nesse anime, que como eu disse eu não vou dar spoilers, é que existe uma certa complexidade na questão metafísica do mal, né? Porque se a gente for analisar como o mal é compreendido em alguns animes ou desenhos, é como se existisse uma pessoa do mal, que é totalmente maligna, e a outra pessoa é totalmente pura e do bem, né? Se a gente for parar para pensar Frieza, Cell, esses personagens de Dragon Ball Z. Mas
Nesse anime não acontece isso, né? É muito mais parecido com a vida real, né? Os países têm interesses, as pessoas têm interesses, e quando esses interesses são divergentes, acaba ocorrendo um conflito, né? Então tudo se torna mais um pouco cinzento, né, pessoal? Não é algo maniqueísta, né? Algo 8 ou 80, a pessoa é boa ou má, né? É muito mais profundo nesse sentido. E uma outra coisa bastante tocante nesse anime é a questão da liberdade, pessoal. Então por isso eu vou citar Jean-Paul Sartre, que era um filósofo existencialista, que pensou bastante sobre essa questão da liberdade. O que ele falava? Estamos condenados a sermos livres. Toda escolha ou não escolha é responsabilidade do indivíduo. Então, se a pessoa decide ou não decide ajudar a próxima, decide ou não decide explorar o universo, conhecer mais a realidade, buscar o conhecimento, tudo isso é responsabilidade da pessoa. A mesma coisa que motiva o Eren, né? Porque logo no primeiro episódio, o Eren já fala, né, que ele quer descobrir a verdade, que ele está cansado dessa vida de gado, dessa vida de ficar no muro, sem ver a realidade que está para além do muro. Então, uma questão importante pensando nessa questão da liberdade, pessoal. Todos nós temos um papel em relação com o mundo. Porque mesmo que somos condicionados pelo nosso tempo histórico, pela nossa classe social, pelos nossos traumas psicológicos e pela nossa vontade, né, nós temos uma certa autonomia. E Shinji trabalha bastante isso, né, pessoal? Então, vou terminar com uma frase do Eren, o protagonista de Shinji. A liberdade total pode até ser algo metafísico e utópico, mas não buscar por ela é, nas palavras do Eren, ser pior que um gado. O vídeo até aqui, espero que vocês tenham se divertido e aprendido com o vídeo, né? Porque isso é importante. E perceba uma coisa, pessoal, que sempre podemos aprender algo assistindo um filme, série, desenho. Por mais básico que o filme pareça, sempre tem algo a agregar à nossa vida. Então façam isso com a vida de vocês, tá bom? Também, tá? Tudo que vocês forem assistir, levem para a vida de vocês algumas reflexões, né? Mesmo não sendo Matrix, as coisas ainda podem ser filosóficas, né?